agradecendo a Ele todo aquilo que Ele tem feito por nós. Bem, agradecer a vocês aí mais uma vez. Jesus abençoe. Quero nesta manhã fazer um estudo bíblico com você. Não é uma pregação, não, é um estudo bíblico. Essa parábola do semeador, você já deve ter escutado umas trocentas vezes falar sobre ela, mas Deus pôs no meu coração, como eu sou um homem da roça, vim lá do interior de São Paulo, e Deus pôs no meu coração falar sobre os personagens dessa parábola. Queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Você que trouxe a sua Bíblia, seja ela eletrônica, seja ela de papel, faz essa gentileza, abre em Lucas, capítulo 8. Eu não sei se você viu que eu estou chique pra caramba, tô com esse microfoninho aqui, ó. Nunca fiz isso na minha vida, mas tem uma primeira vez. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 5. Pode até ir do 4. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus. Então, primeiro aí, vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele, Jesus, contou esta parábola. O semeador saiu a semear, e enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram a planta. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Vai lá no versículo 11 agora. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. E então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão frutos com perseverança. Vamos orar um pouquinho. Senhor, em nome de Jesus, sua palavra foi lida, aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Espírito Santo, ministra no coração de cada um que está aqui, cada um que nos ouve pela internet. Pai, modifica a nossa vida. Não há sentido nenhum na sua palavra que não cause uma mudança de vida, uma mudança de atitude. O Senhor é um Pai, e como Pai nós respeitamos, ouvimos e retemos a sua palavra, porque o Senhor tem o melhor para cada um de nós. É nisso que nós oramos e é nisso que nós cremos, em nome de Jesus. Amém? Senta aí.
Vamos lá, vamos conversar até a meio-dia, se o bom Deus permitir. Eu não sei quantas vezes você já ouviu pregação sobre a palavra do semeador. E nem sei quantos versículos da Bíblia Deus se põe como o agricultor. A sua palavra como semente e nós, ou o nosso coração, como terra para um plantio dessa semente. Eu queria, antes de começar a desenvolver, ver ali no versículo 8, quando Jesus fala: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Muitas vezes você tem, ou eu tenho, nós temos ouvidos para ouvir, mas nós nos recusamos a ouvir. O fato de ter o ouvido não significa que a gente tenha disposição de coração de ouvir. A outra coisa interessante que tem aqui no versículo 14, é quando ele diz bem assim: as que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho. Acho interessante que Jesus fala bem assim: você pode seguir seu caminho, mas você não vai dar resultado, você não vai produzir. O Deus, como o agricultor, ele fez o jardim do Éden. Uma coisa interessante de você linkar uma coisa com a outra. E depois de tê-lo concluído, ele o chamou de paraíso. Somente então, depois que ele fez todo o jardim do Éden, somente então ele fez o homem para habitar, cultivá-lo, cuidar dele, morar, tipo assim de um agricultor trainee, né? Deus é o agricultor, o homem é o agricultor trainee, né? E também ele fez o jardim do Éden para ser o local de encontro com o homem. Um dia nós vamos falar um pouquinho mais sobre o Éden, no sentido daquela palavra: homem, onde você está? Um dia nós vamos falar sobre isso. Até hoje ele pergunta isso. Pela palavra dele, a semente, ele fez todas as coisas. Ele semeou, ele regou, a semente germinou, a semente cresceu, fez-se vida, deu fruto, que são os resultados. O fruto de toda a plantação é o resultado dela, é a lucratividade dela. E ela reproduziu. Nós somos feitos do pó da terra, está lá em Gênesis capítulo 2. Somos terras criados para sermos semeados e para darmos frutos. Uma vez que a semente é semeada na terra, necessariamente ela tem que dar fruto, que é o resultado que o agricultor espera da sua semeadura. Traz isso para valor presente. 3 personagens principais tem nessa parábola: o semeador, a terra a ser semeada e a semente. Mas eu quero aqui inverter um pouquinho essa ordem. Eu quero falar sobre a semente primeiro, a terra a ser semeada em segundo lugar e o semeador em último lugar. A semente, vamos falar um pouquinho sobre a semente. Primeiro, todo mundo aqui que manja um pouquinho de agricultura vai se identificar com essa palavra aí que Deus pôs no meu coração desse jeito. A semente, a primeira característica da semente é quanto à sua qualificação. Você tem que ter uma boa semente. Quanto à sua qualificação, uma vez selecionada para o plantio, a semente pode ser separada como ruim, como boa e como ótima, como a semente ideal. Mas se você analisar no que foi lido, a semente como sendo a palavra de Deus, está lá em Lucas 11, 8 e 11, é sempre ótima, é sempre de ótima qualidade. Não há palavra de Deus ruim. O que existe
é o mau uso da boa semente. O que existe é a semente, ela se torna ruim, é quando a boa semente, que é a palavra de Deus, é mal usada em pregações, em ensinos, em determinadas denominações, ela é mal usada. Você usa de uma forma imprópria. Eu tenho uma filha que ela fala o seguinte, que a Bíblia, que tem gente que estende tanta Bíblia, puxa de um lado, puxa do outro, até que caiba o que ela pensa. E isso é o grande risco da semente mal empregada, usada com ganância, por ganancioso, ela se torna ruim. Quer dizer, o resultado dela é mau. Veja o que diz Jeremias capítulo 23, do 21 e o 22. Não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Mas se estivessem no meu conselho, então fariam ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o fariam voltar do seu mau caminho e das suas más intenções ou das suas más ações. Esse é o ponto. A semente qualificada como boa é a palavra de Deus usada com temperança. Queria muito que você prestasse atenção nisso. Ela é usada com temperança, buscando o melhor para os outros, ou no mínimo para aqueles que estão mais próximos de nós. A temperança, como fruto do Espírito, realiza no cristão o inverso das maquinações e obras iníquas da carne. A ideia principal da temperança é força, poder, domínio sobre o ego, principalmente e inclusive sobre a petulância, sobre a brutalidade, sobre a vanglória. É o controle de si mesmo, sob a orientação do Espírito Santo. Temperança é o domínio próprio em ação. Domínio próprio é a capacidade de governar nossos próprios desejos. Veja lá em Gênesis capítulo 4, versículo 7, no diálogo que Deus tem com Caim. Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Nós estamos falando de domínio próprio, sob orientação, sob a guarda, sob a guia do Espírito Santo. Diferente da pessoa que anda na carne, o servo do Senhor deve mostrar seu domínio próprio. A segunda carta de Pedro 1, 5 a 9. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar a sua virtude, a sua fé à virtude, a virtude o conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Nós estamos falando de semente. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Aí nós estamos falando de santidade, que é um processo. Quero voltar um pouquinho na semente ruim, aquela que deveria ser descartada pelo agricultor do plantio, evitando a sua materialização, evitando que acontecesse os seus maus resultados, devido, mais uma vez, ao mau uso da palavra. Primeira carta de Timóteo 2,
capítulo 3 e 4. Isso é bom e agradável perante Deus nosso Senhor, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Jesus Cristo diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, 6 e 7. Mas se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos, e no caso pequenino aqui não é questão de tamanho nem de idade, é questão de maturidade com a palavra, que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo, por causa das coisas que fazem tropeçar. E veja o que ele fala aqui. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Vê que Jesus Cristo, ele não foge da realidade, não. Ele fala, é inevitável que isso vai acontecer, mas tome cuidado que você não seja o causador disso. A segunda característica da semente, eu falei sobre a qualificação, agora eu quero falar sobre a quantificação. Evidentemente que se você planta uma certa quantidade de semente, você tem uma colheita. Se você planta uma quantidade menor, você tem uma colheita menor, né? E isso é invariável. Você não pode comer da semente destinada ao plantio, e aí nós estamos falando de dízimo. Você não pode comer da semente que você destinou ao plantio. Você também é um plantador, não esqueça que você é um agricultor em trainee. Senão vira um círculo vicioso, um círculo de desgraça. Você come da semente destinada ao plantio, planta menos, colhe menos. E novamente você tem de comer daquela semente que está destinada ao plantio, e aí você colhe menos. Isso é um círculo vicioso de desgraça. Você precisa se atentar a isso. O que você e eu precisamos fazer é uma coisa muito simples. É você fazer dos 90% que te restam de tudo aquilo que você ganha, 100%. Quer dizer, atender plenamente às suas necessidades. É um exercício de prática. Quero falar um pouquinho agora sobre a terra. A terra que somos nós, os nossos corações. E nós podemos ser de vários tipos. Jesus fala bem assim: eu vou para o Pai preparar-vos morada, na casa do meu Pai tem um monte de morada. Por que ele está falando isso? Porque tem um monte de gente diferente. Então, se eu for aqui abranger as características pessoais de cada um, não vai dar certo. Então, vamos nos ater apenas àquilo que a própria parábola descreve, ok? Aqueles que estão à beira do caminho, versículo 5. É um tipo de gente. Tem pessoas que até sabem que Jesus é o caminho. Está lá em João capítulo 14, versículo 6. Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas insiste em ficar à beira do caminho. Tem gente que insiste. Tem gente que passa o tempo, passa a multidão, e ele cego, pedinte, esmolando à beira do caminho, tipo do cego Bartimeu. Você vê essa história em Marcos 10, 46. Eu acho interessante que Jesus não curou um tipo de cego. Não tem na Bíblia um cego que Jesus não curou, que é aquele que não quer ver. Você tem o direito de não querer ver. Você tem o direito de ter ouvido e não ouvir. Sentado à beira do caminho, insensível às necessidades suas e dos outros, esmolando pequenas graças, estático à realidade à sua volta, estático à necessidade dos outros, tipo de um vaso bonito e improdutivo.
A parábola do semeador ela faz um link entre a beira do caminho com a falta de fé e com a falta da salvação. Veja lá no versículo 12: as que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações, para que não creiam e não sejam salvos. Tipo 2, terreno pedregoso, versículo 6. Isto sim eu acho que revela quem nós somos: duros como pedra, inflexíveis em nossas tradições, comportamentos, nosso jeito de ser, donos da verdade, esquecendo que Jesus é a verdade. Ele é o dono de tudo, mas ele não tem dono. O paralelo entre esse terreno pedregoso e as suas consequências está no versículo 13. Dá uma lida lá. As que caíram sob as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Interessante isso, né? Você está passando por um momento de provação, você está com uma dificuldade, seja enferma, seja de emprego, seja de financeiro, você está com uma dificuldade qualquer, e você sabe que só Jesus pode curar, só Ele pode salvar, e aí você se afasta dele. E é para esses tempos de provação que vale a nossa oração, a nossa fé e a nossa perseverança. E fé em Jesus e perseverança na oração. 1 João 5,14 diz o seguinte: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E tem uma definição de fé que eu nem sei quantas vezes eu já falei sobre isso, está em Hebreus capítulo 11, versículo 1, né? Ele fala bem assim: a fé é a certeza das coisas que se esperam, a firme convicção de trazer à realidade aquilo que você não vê. Se você vê, não é fé, você não precisa de fé. Mas trazer à realidade aquilo que você não vê, você precisa de fé. Outra coisa interessante que ele fala que fé é certeza. Você precisa ter certeza. E certeza de quê? Daquilo que você espera. E espera não é uma questão de tempo, é uma questão de ter esperança em algo. E a firme convicção: não está acontecendo hoje, não está acontecendo amanhã, não está acontecendo, mas eu não mudo, eu permaneço firme. Esse que é essa definição de fé. Terceira característica do ser humano: a área com espinhos, a área cheia de espinhos, versículo 7. Interessante que a correspondente consequência está dita por Jesus no verso 14. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida e não amadurecem. Acho lindo isso. Porque sabe o que eu acho lindo? É porque tudo isso eu passei. Eu já fui exatamente assim. Eu tinha minhas preocupações em primeiro lugar. E aí Jesus fala lá em Mateus 6,21: onde está o teu tesouro, aí está o seu coração. Interessante que na Bíblia não existe um termo fora do lugar. Primeiro vem tesouro, depois vem o seu coração. Tipo das pessoas que têm os pés em duas canoas. Jesus está lá na praia, sentadinho, olhando. Qual canoa você vai pegar? E aí, amiguinho, deixa eu explicar para você. Você vai ter certeza que Jesus está, ou que você escolheu a canoa certa.
e que Jesus está nela, é quando vierem as tempestades da sua vida. Aí que você vai ver se a sua escolha foi a correta. A Bíblia acha interessante falar sobre tempestade, que a Bíblia descreve duas tempestades. Na primeira tempestade, que naufragaria o barco e todos morreriam, está registrado em Mateus capítulo 14, do 22 ao 36. E lá você vai ver que Jesus acalma os discípulos. A segunda tempestade, o barco e toda a tripulação estavam sendo sugados pelas grandes ondas, está registrado em Mateus 8, 23 a 27, onde Jesus acalma a tempestade. Os pontos aqui, eu acho interessante que você que não passou por tempestade, então fique preparado. Não somente as tempestades virão sobre a sua vida, como elas podem vir mais de uma vez. É isso que a Bíblia fala. Os pontos de convergência entre ambas as tempestades: o apavoramento daqueles que estão no barco e a ação de Jesus. O mundo, segundo a parábola lida aqui, esse texto lido, ele te garante as tempestades. Jesus as acalma, ou te acalma. Escolha bem a sua canoa. Quarta terra, a boa terra, versículo 8. Eu fico impressionado da conclusão de Jesus, quando ele está falando da indicação dele, quais deveriam, pelo menos, ser as nossas atitudes. Ele fala o seguinte, verso 15: mas as que caírem em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, retêm a palavra e dão fruto com perseverança. Com bom e generoso coração, quer dizer, um coração cheio de gratidão, ouvir a palavra. Primeira orientação dele. A segunda, com bom e generoso coração, cheio de gratidão, reter a palavra. Com bom e generoso coração, cheio de gratidão, perseverar. O perseverar, gente, é a leitura, a meditação e a prática diária da Bíblia. Ah, mas eu não entendo a Bíblia. Não é exatamente um problema seu. Mete o joelho no chão antes de abrir a Bíblia e fala: Espírito Santo, revela para mim. Não entendo nada esse troço aqui. Deixa com ele. Mais interessante que isso tudo não depende de Jesus, já percebeu? Depende de você. Somente de você ouvi-lo, retê-lo e perseverar nele. E quando Jesus fala de bom e generoso coração, ele está falando da ideal qualidade do solo, onde ele vai plantar a sua ideal semente para colher os resultados que ele espera. Veja lá, versículo 8, final do versículo 8. E o resultado esperado é 100 por 1. É pleno resultado. Quando ele está falando 100 por 1, não está quantificando. Você planta 1 e colhe 100. Ele está falando de plenitude. Quero falar um pouquinho, ainda muito cedo, quero falar um pouquinho sobre o agricultor. É o terceiro ponto nosso. E a parábola é bem clara, que fala que o agricultor é Deus. As principais qualidades que nós reconhecemos no agricultor. Manja o dia de hoje. Você vai visitar uma fazenda e você vai ver lá o agricultor. Quais são algumas características que você distinguiria
nesse agricultor. A primeira é que ele é um cara que prepara o solo. Ele prepara o solo que somos nós. Eu estava orando pela minha filha, pela Gabriela, esses dias, e Deus ministrou nitidamente no meu coração. Ele falou bem assim: eu a capacitei. Elas foram em medicina, ela fez isso, fez aquilo, eu a capacitei. Mas agora ela está preparada. Isso faz o quê? 3 semanas atrás. Mas agora ela está preparada. Eu achei muito, que me chamou muita atenção esse fato, que a primeira característica, ele prepara o solo. Sim, isso é. Ele retira as pedras que endurecem os nossos relacionamentos e impede os seus bons resultados. Ele transforma o nosso coração de pedra para um coração de carne, diz lá Jeremias. Retira os espinhos do dia a dia das nossas ocupações e suas recorrentes preocupações. Não sei se você já percebeu isso, não. A preocupação, as suas ocupações inevitavelmente geram em você preocupações, e são recorrentes, que nos desviam do verdadeiro caminho, ou que fazem com que cantemos a música do Roberto e do Erasmo Carlos. Lembra disso? Não? Cantei muito aquela música que nós permanecemos sentados à beira do caminho. A segunda parte do agricultor é que ele seleciona a semente, que é a palavra de Deus. A seleção da semente no dia a dia da nossa vida é a leitura diária da palavra, o compartilhar dessa palavra num culto do lar, e a prática da palavra, isso é, que nós possamos refletir, nós possamos espelhar, nós possamos tirar para fora de nós o Jesus Cristo que nós declaramos que é dentro de nós. Elas são reveladas através da nossa prática e das nossas atitudes. Terceira característica do agricultor é que ele planta e cuida da lavoura, que são os resultados. O objetivo dele são os resultados. Corrija o solo com amor e justiça, envia a chuva temporã e a seródia, quer dizer, a chuva certa, no tempo certo, antes da lavoura, depois da colheita. Essa mesma parábola no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 13 a 20, ele diz que, no versículo 20, outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e 100 por um. Quando ele fala sobre isso, ele está falando de perseverança. Não fica no 30, não fica no 60, o objetivo seu é a plenitude. Amém? Está todo mundo aqui? Everybody? Me preocupa. Quero concluir com João capítulo 15, versículo de 1 a 7. Eu sou a videira verdadeira, Jesus falando, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim
e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Esse é o segredo de Deus na parábola do semeador. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Em tempo de pandemia, confinamento social, distanciamento pessoal, involuntários, coronavírus, quero lembrar-lhes do depoimento da filha do dono do Banco Santander, após a morte do seu pai pelas consequências do coronavírus. Meu pai, apesar de todo o dinheiro e poder que possuía, morreu por algo que nós temos de graça: o ar. Quero que você repita comigo. Pois sem Deus agindo em mim, eu não posso fazer coisa alguma. Amém? Bom demais. Espero que Deus tenha falado com você como Ele falou comigo. Amém? Vou orar com você agora. Depois quero passar para o João fazer o encerramento. Pai, em nome de Jesus, Pai, o Senhor um dia manifestou no meu coração essa palavra, essa simplicidade de olhar para o agricultor, olhar para o terreno, ficar de olho na boa semente e fazer com que a gente tenha olhos para o Senhor, permaneça no Senhor, porque sem o Senhor a gente não pode fazer nada. É uma petulância do ser humano querer fazer alguma coisa por si próprio, quando ele não pode acrescentar um fio de cabelo à sua cabeça. Interessante de Deus que Ele cuida tanto da gente, que Ele fala que se nós estivermos dando fruto, ainda assim Ele nos poda, para que a gente dê mais fruto ainda. Isso significa que nesse processo de santificação, nós vamos estar preparados quando Jesus voltar. Até lá nós temos que dar fruto. Ele vai nos podar das coisas ainda que necessitam, coisas que sugam a nossa seiva, que sugam a nossa produtividade, coisas desnecessárias, e que a gente tenha olhos para os resultados que Deus espera. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Fica conosco nesse primeiro dia da semana. Nos abençoe ricamente, Pai, em nome de Jesus. Por favor.